Para entender o funcionamento do nosso amplificador em corrente alternada e podermos obter uma expressão dos ganhos de corrente, de tensão, as impedâncias de entrada e de saída, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de quadripolos para poder classificar o nosso transistor como um quadripolo em corrente alternada e aplicar este modelo nos circuitos que nós vamos utilizar. Então, o quadripolo, como nós definimos, né, é uma caixinha com 4 terminais, com variáveis II e VI na entrada, IO e VO na saída. O que nós vamos demonstrar aqui é o que foi chamado como modelo híbrido ou parâmetros H. Para este modelo, nós podemos definir duas equações que vão evidenciar o comportamento, ou vão descrever o comportamento do que eventualmente esteja ligado aqui dentro. Então, a primeira equação é VI é igual a uma constante K1 vezes a corrente II, mais uma constante K2 vezes a tensão VO. E o IO, a corrente de saída, é uma constante K3 vezes a corrente II, mais uma constante K4 vezes a tensão VO. Então, percebam que interessante, né? V aqui é dimensão de volts. Então, essa parcela aqui tem que ser dimensão de volts, mais essa parcela aqui com dimensão de volts. Portanto, se essa parcela tem que ter dimensão de volts e aqui o VO já é volts, esse K2 é adimensional. Por outro lado, se isto aqui tem que ter dimensão de volts, amperes vezes ohms é que dá volts. Então, o K1 tem dimensão de ohms, é uma resistência. Da mesma forma, na segunda equação, o IO tem dimensão de ampere. Então, cada um desses termos aqui tem que ter dimensão de ampere. Se esse termo aqui tem que ter dimensão de ampere e o I já é ampere, o K3 é adimensional. O K4, por sua vez, é alguma coisa vezes volt. Alguma coisa vezes volt é 1 sobre a resistência vezes volt, que pode dar amperes. Então, 1 sobre a resistência é a condutância cuja unidade é Siemens. Então, o K4 possui dimensão de condutância e a unidade é o Siemens. Esses quatro parâmetros aqui é que serão os parâmetros híbridos do quadripolo. O conhecimento deles vai permitir o conhecimento do funcionamento daquilo que estiver dentro do quadradinho do quadripolo. Como é que nós podemos determinar, por exemplo, o K1? Basta fazer o VO igual a zero, aplicar uma tensão VI e medir II. Fazer o VO igual a zero é curto-circuitar a saída. Como é que eu posso encontrar o K2? Basta fazer o II igual a zero. Então, a gente deixa a entrada em aberto, aplica uma tensão em VO e mede VI. E depois divide VI por VO e acha o K2. Usando um procedimentos similares, é fácil nós descobrirmos os 4 parâmetros. E esses procedimentos estão descritos mais abaixo. Se nós formos transpor isto aqui para um circuito, então esse aqui é uma tensão que é igual a uma resistência mais uma fonte de tensão vezes um ganho, vamos dizer assim, ou mais uma tensão vezes um ganho. Então, a partir dessas duas equações, a gente pode deduzir um circuito que obedece a essas equações. Então, está aqui. Vejam, essa malha aqui, VI é igual a K1 vezes II mais K2 vezes VO. Então, K2 é uma fonte de tensão que tem um ganho, mas é uma fonte de tensão dependente da tensão de saída. No outro lado, se nós equacionarmos este nó aqui, o IO vai ser igual a quem? A essa corrente aqui, K3 vezes II, mais essa corrente aqui, que vai ser V sobre a resistência, mais a resistência é 1 sobre K4. Então, VO dividido por 1 sobre K4 vai dar K4VO.
satisfazendo, portanto, a essas duas equações aqui. Então, um modelo de circuito que atende a essas equações e que é o modelo híbrido é esse circuito aqui. Agora, se nós conectarmos aqui um transistor na configuração emissor comum, por exemplo, né, e fizermos o procedimento para descobrirmos o K1, K2, K3 e K4, nós vamos descobrir os parâmetros híbridos do transistor. Esses parâmetros, eles têm nomes especiais. Vejam, o K1 relaciona uma tensão por uma corrente na entrada, então ele é chamado de impedância de entrada. O K3, ele relaciona uma corrente de saída por uma corrente de entrada. Então ele é chamado de ganho de corrente. E é um ganho de corrente que é chamado de avante, forward, porque está relacionando uma corrente lá na saída com uma corrente aqui atrás na entrada. O K2 relaciona a tensão de entrada com a tensão de saída. Então é como se fosse um ganho de tensão, só que ao contrário, porque não é saída pela entrada, é entrada pela saída. Então, por ser ao contrário, ele é chamado de reverso, ganho reverso de tensão. E o K4 é chamado, por relacionar um I sobre V, uma admitância, admitância de saída. Então, como são parâmetros híbridos, então esses K1, K2, K3 e K4 para o modelo híbrido vai ser identificado com a letra H. HF para o parâmetro K3, forward. HR, parâmetro híbrido, ganho reverso, para trás. HO, admitância de saída. E HI, impedância de entrada. Então, nós vamos ter os parâmetros híbridos do transistor como sendo HI, HF, HR e HO. Dependendo da configuração, conforme o transistor vai ser ligado dentro do quadripolo, se ele for emissor comum, HIE, HFE, HRE, HOE. E assim por diante com as demais configurações, base comum ou coletor comum. Aqui nós temos uma tabela com os valores típicos dos transistores. Então, na configuração emissor comum, a impedância de entrada HIE é da ordem de 10 na 3. O ganho de corrente HFE é da ordem de 10 ao quadrado. A admitância de saída HOE é da ordem de 10 na menos 4, portanto, é Siemens e é muito pequena. O HRE também é pequeno, ganho reverso de tensão, 10 na menos 4. E aqui nós temos como informação as grandezas das outras configurações também. Vejam a impedância de entrada da base HIC, o ganho de corrente HFC e assim por diante. Agora resta-nos aplicar tudo isso ao emissor comum. Nós falamos emissor comum porque é a configuração que dá maior ganho de potência, por isso que nós estamos adotando esta configuração aqui. Então, aqui nós temos o HIE, o HRE vezes VCE, o HFE vezes IB, 1 sobre HOE, a tensão de saída VCE, a corrente de saída IC, a tensão de entrada VI, que é VBE, e a corrente IB. Ocorre que nós podemos ainda simplificar este modelo, porque o HRE é muito pequeno e o HOE também é muito pequeno, como nós vimos agora acima. Vejam, o HOE é pequeno e o HRE é pequeno, da ordem de 10 na menos 4, ou seja, 0,0001. Então, se isto aqui é pequeno, significa que essa tensão aqui é muito pequena. Tensão pequena é curto-circuito, então podemos substituir isso aqui por um curto-circuito. Por outro lado, se isto aqui é pequeno, 1 sobre HOE vai dar um número grande, então essa resistência aqui será muito grande. Resistência grande é circuito aberto, de forma que o nosso modelo híbrido simplificado para o transistor vai ser este aqui.
É este modelo que nós vamos utilizar nos nossos análises de circuitos em corrente alternada com transistores para poder determinar aquilo que nos interessa, como, por exemplo, um ganho de tensão em corrente alternada. Determinar um circuito que considere somente a análise das correntes e tensões alternadas de um amplificador, nós temos que, a partir do circuito original, no lugar do transistor, desenhar o equivalente do modelo híbrido. Desenhar os demais componentes no circuito original em suas posições correspondentes. Depois, substituir todos os geradores de tensão pela sua resistência interna. Como nós estamos considerando geradores de tensão ou fontes de tensão contínuas e constantes ideais, a resistência interna delas é nula. Isto significa que nós vamos utilizar no lugar das fontes de tensão contínua e constante um curto-circuito. Os capacitores do circuito todo serão substituídos por curtos circuitos, porque nós vamos considerar que as reatâncias capacitivas desses capacitores na frequência de operação do amplificador operacional é muito menor que as resistências do circuito. Então, nós podemos considerá-los todos como curtos circuitos para as correntes alternadas. Então, depois que nós fizermos tudo isso, teremos o circuito equivalente em corrente alternada e podemos aplicar as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes, a lei de Ohm, para obter as relações que nós desejamos, como, por exemplo, ganho de tensão, ganho de corrente, impedância de entrada, impedância de saída e assim por diante. Então, para nós fixarmos isso e aprender este método de analisar o circuito em corrente alternada, vamos fazer este exemplo aqui, que pede, na verdade, que nós comprovemos essa fórmula que nós já usamos num exercício anterior. Este exemplo pede para que nós obtenhamos, a partir do circuito do amplificador, o seu modelo equivalente em corrente alternada e depois desenvolvamos ou analisemos o circuito de forma a encontrar a expressão para o ganho de tensão alternado a partir dos parâmetros do circuito. Então, obter o modelo equivalente alternado significa seguir uma receitinha que está lá na apostila. Primeiro, curto-circuitar as fontes de correntes contínuas e constantes e os capacitores. E, num segundo momento, substituir o transistor pelo modelo híbrido simplificado. Então, aqui está o transistor e o equivalente no modelo híbrido simplificado. Então, nós vamos redesenhar aqui embaixo o mesmo circuito com essas alterações. Agora, no lugar da fonte, vamos conectar um curto-circuito para o terra. Os capacitores serão substituídos por um curto-circuito. E no lugar do transistor, então, vamos desenhar aqui o modelo híbrido simplificado. Então, o modelo híbrido simplificado é composto por uma impedância de entrada do quadripolo parâmetro híbrido, percorrido por uma corrente IB, que vai da base para o emissor. Do coletor para o emissor é uma fonte de corrente controlada pela corrente IB, cujo valor é HFE vezes a corrente de controle IB. Então, este aqui é o modelo alternado, modelo simplificado híbrido em corrente alternada para o nosso transistor. Então, agora, a primeira parte foi obtida, o equivalente a C. De fato, o que falta agora é nós obtermos a expressão de VO para VI. Para isso, nós precisamos aplicar ao circuito as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes e a lei de Ohm para descobrir a relação de VO para VI. Tornou-se agora um problema de eletricidade. Para facilitar esta tarefa, nós vamos pendurar este circuito num varal, em que em uma extremidade está o VI e na outra o VO. Então, vamos desenhar aqui o VI e aqui o VO.
Então vamos lá. Do VI para o terra eu tenho RB2 e do VI para o terra eu tenho RB1. Então se a gente desenha num varal, nós podemos dizer que daqui para cá eu tenho, como este nó é comum para os dois e aqui também é o terra que é comum para os dois estão em paralelo. Então o paralelo de RB1 com RB2. Aí aqui nós temos o terminal, veja, o VI é o próprio terminal de base. Então, da base para cá nós temos o H e E percorrido pela corrente IB. Do outro lado do H e E é o nosso emissor. E do emissor para o terra tem um resistor chamado RE. Prosseguindo, nós vamos ter do emissor para o coletor a fonte, apontando do coletor para o emissor. Então a fonte está aqui. A fonte de corrente controlada por corrente, que vale HFE vezes IB. Percebam que eu represento tudo com letras minúsculas porque estamos falando de correntes e tensões alternadas. Aí chegamos ao terminal de coletor. Está aqui o coletor. Do coletor para o terra, nós temos mais um resistor, o RC. Então vamos desenhá-lo aqui. Finalmente, o coletor é o próprio VO. Então vamos fazê-lo aqui nesta linha. O VO pode ser representado aqui, né? Daqui para o terra. Assim como o VI também. Muito bem. Agora temos que aplicar as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes para encontrarmos a expressão que relaciona VO com VI. Vejam, esse nó está aberto e aqui esta fonte exige a corrente HFE vezes IB. Então essa corrente só pode subir por aqui. Então aqui passa HFE vezes IB. E se uma corrente sobe no resistor, ele provoca uma queda de tensão com o mais por onde ela entra. Por outro lado, aqui chega a corrente IB e aqui chega a corrente HFE-IB. Então, a lei de Kirchhoff das tensões desse nó, das correntes desse nó, vai indicar que aqui desce uma corrente IE. Então, agora vamos tentar tirar equações aí que relacionem VO com VI. Vamos iniciar, por exemplo, por esta malha aqui, para termos uma equação com VO. Então, daqui para cá, chamando isso aqui de malha 1. Malha 1. Daqui para cá, menos RC menos RC vezes HFE e B. Menos VO, tudo isso é igual a zero. Vamos, como nós queremos manter o VO, vamos isolar o IB, para no futuro substituir o IB em outra equação e deixar o VO presente. Então, se nós isolarmos o IB, nós vamos ficar com IB igual a menos VO sobre RC HFE. Agora precisamos de uma malha que envolva o VI. Vamos fazer a malha 2. Menos VI
mais HIE e B mais RE e E tudo isso é igual a zero. Se nós substituirmos o IB aqui, nós já vamos, neste termo aqui, introduzir o VO. E nós queremos o VO, porque nós queremos a relação de VO sobre VI, que é o ganho. Resta o IE, então temos que trabalhar com o IE para entrar aqui ou VI ou VO. Então, se nós equacionarmos o nó E, pela lei de Kirchhoff das correntes, IB mais HFE IB vai ser igual a IE. Então, nós podemos dizer o seguinte, colocando o IB em evidência, que o IE é igual ao IB vezes 1 mais HFE. Então, vamos guardar esta equação aqui. Agora, se nós substituirmos o IB aqui por esse termo e o IE aqui por esse termo, substituindo antes o IB por esse termo, nós vamos ter uma equação somente com VO e com VI. Então, vamos fazer isso tudo aqui. Menos VI mais HIE vezes o IB, que é este termo, menos VO sobre RC vezes HFE, continuando mais RE vezes IE. IE é isto aqui, mas nós vamos substituir o IB por isto. Então, menos VO por RC vezes HFE, continuando no lugar do IE, mais 1 mais HFE. Então, essa aqui é a equação que gerou esta. Agora, tudo isto vai ser igual a zero. Agora temos que trabalhar um pouquinho aqui para obtermos VO por VI. Então, vamos colocar o VO em evidência aqui e somar esses dois termos. Colocar o menos VO em evidência. Então, vai ficar menos VI menos VO vezes. O que vai ficar aqui dentro tem o mesmo denominador. Então, eu posso somar as duas frações e conservar o denominador. No primeiro termo, sobrou HIE. E no segundo termo, sobrou no numerador RE vezes 1 mais HFE. Agora podemos... Tudo isso igual a zero, né? Podemos, para fazer VO por VI, podemos passar este termo para lá todo positivo e fazer a multiplicação em cruz, de forma que nós vamos ficar com VO sobre VI igual a menos 1 sobre todo esse colchetes aqui. 1 sobre HIE mais RE vezes 1 mais HFE, tudo isso dividido por RCHFE. Divisão de frações, a primeira é pelo inverso da segunda. VO por VI vai ser igual a RC vezes HFE, dividido por HIE mais RE
vezes 1 mais HFE. E tem um sinal de menos aqui na frente. Aqui nós sabemos o seguinte, que HFE é muito maior do que 1. Então, 1 mais HFE é aproximadamente igual a HFE. Portanto, o AV, que é VO por VI, ficará como sendo menos RC sobre RE, que era o que nós queríamos demonstrar lá no enunciado do problema. Então, com este procedimento, nós conseguimos, a partir da análise em corrente alternada do circuito, obter uma expressão que demonstra o ganho alternado de tensão a partir de resistências do circuito. Assim como nós fizemos para o ganho de tensão, poderíamos ter feito para o ganho de corrente, IO por I. Para a impedância de entrada, VI por I. Para a impedância de saída, VO por IO. Sumarizando, para nós analisarmos um circuito com transistores em corrente alternada, nós temos que, primeiro, escolher um modelo. Nós escolhemos o modelo em corrente alternada do transistor como um modelo híbrido simplificado. Depois, curto-circuitar capacitores e fontes de tensão contínua. No lugar do transistor, desenhar o modelo adotado para o transistor em corrente alternada. Redesenhar o circuito nessa forma aqui, colocando à esquerda a grandeza de entrada e à direita a grandeza de saída. E aí vira um problema de eletricidade básica de trabalho braçal.